Boa noite, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero que seja uma noite de paz, de alegria, de celebração, como também seja uma noite de festa e que nessa noite nós possamos ouvir a voz do nosso Deus, possamos ter comunhão uns com os outros, ainda que separados fisicamente, mas unidos aí com a nossa família, e certamente muito em breve estaremos juntos para que possamos cultuar o nosso Deus. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias lá no Salmo de número 145, um salmo que foi intitulado aí pela Sociedade Bíblica do Brasil como a bondade, a grandeza e a providência de Deus. Um reconhecimento então de que Deus é bom, que Deus é grande e que Deus é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. E é um salmo que diz assim, salmo de número 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar o hino de número 33 no Novo Cântico e celebremos o nosso Deus nessa noite. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu, na terra. Operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com prazer, que nas
tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Vamos orar? Vamos engrandecer o nome do nosso Deus? Pai, nós queremos render louvores e exaltar o Teu nome, reconhecer que o Senhor é o Rei soberano, que reina sobre tudo que existe, assim como o Senhor é o Criador de todas as coisas, e nada, absolutamente nada, escapa ao Teu santo controle. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos filhos e filhas do Senhor. Nos amou, nos salvou na pessoa do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tem cuidado de nós. Na pessoa do Teu Espírito, tem habitado em nós e tem nos conduzido para que sejamos o Teu povo. Que nessa hora especial em que estamos reunidos na Tua presença, possamos cultuar e celebrar e honrar o Teu nome. Que tenhamos o privilégio de ouvir a Tua voz, tenhamos o privilégio de ter comunhão com o Senhor e de termos comunhão uns com os outros. Ajuda-nos. Tu sabes o quanto nós precisamos do Teu favor. Que essas horas sejam horas preciosas, horas de edificação, de encorajamento, de consolo, de cura, de transbordamento, a fim de que sejamos plenos do Teu Espírito e também da força que vem do Senhor. Essa é a nossa oração, certos de que o Senhor nos ouve, nós já agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Uma vez na presença do nosso Deus, nós somos convidados também para confessar os nossos pecados, na certeza que só Deus pode nos perdoar. Eu gostaria de ler novamente o verso 19, que diz assim: Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Somente Deus é aquele que ouve a nossa voz, é aquele que atende o nosso clamor e nos salva. Só Deus salva na pessoa do seu Filho. Só Deus perdoa. Só Deus tem condições de perdoar os nossos pecados. E nós precisamos então, com coragem, com ousadia, confessar os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores e pecadoras, confessar esses pecados e com a ajuda de Deus abandoná-los. Tenhamos então um momento onde vamos confessar os nossos pecados e buscar o perdão que procede do nosso Deus. Façamos isso.
Abaixe aí a sua cabeça onde você está. Eleve o seu pensamento, a sua voz ao nosso Deus. Ore. Lembre-se aí daquilo que você tem feito de errado, que tem te afastado de Deus. Busque o perdão de Deus em nome de Jesus. E saiba que Deus há de perdoá-lo. E uma vez perdoado, podemos estar em plena comunhão com Ele. Façamos isso. Eu vou aqui fazer uma oração audível por todos nós. Senhor Deus, ainda nessa hora nós nos colocamos na Tua presença para pedir perdão pelos nossos pecados. Conhecemos que somos pecadores e pecadoras, que precisamos do Teu favor. Por isso, estamos aqui para pedir perdão. Purifica-nos, lava-nos, transforma o nosso coração, a nossa mente. Ensina-nos a amar os Teus mandamentos, a viver com retidão, com justiça, como o Senhor deseja. Ensina-nos a odiar o pecado, a nos afastarmos do pecado, para viver uma vida reta, como o Senhor idealizou para nós. Obrigado porque o Teu Espírito habita em nós e Ele nos lembra, nos auxilia nessa tarefa para que possamos vencer o pecado, que possamos nos inclinar para Ele, ouvir a voz dEle e a cada dia, em obediência a Ele, viver uma vida santa. Obrigado pelo perdão que temos em Cristo Jesus, que morreu na cruz no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, para que pudéssemos hoje viver a vida que Ele tem para nós. Somos gratos pelo perdão, somos gratos pela salvação, e em todas essas coisas, nós reconhecemos a Tua bondade. E a nossa oração é feita em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ainda, uma vez que confessamos os nossos pecados, louvar ao nosso Deus. Temos alguns cânticos que falam do amor, da bondade, do cuidado do nosso Deus. Reconheçamos que Deus tem o melhor para nós e que seja uma noite, então, como já disse, de celebração e de festa para que nós possamos reconhecer a bondade dEle. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre
sobre toda a terra e céu. E céu. Um novo mandamento Jesus nos deu: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. E como família, eu e você, meu irmão, guardaremos seus mandamentos, permanecendo no seu amor. O amor jamais é invejoso. O amor não trata com leviandade. Amar é ordem de Jesus, que demonstrou na cruz o amor de Deus por mim e por você. O amor não se importa com indecência. O amor não busca os seus interesses. Amar é ordem de Jesus, que demonstrou na cruz o amor de Deus por mim e por você. Um novo mandamento Jesus nos deu: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. E como família, eu e você, meu irmão, guardaremos seus mandamentos, permanecendo no seu amor. O amor de Deus em nossos corações nos faz viver em doce harmonia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falhará. O amor de Deus em nossos corações nos faz viver em doce harmonia. Amar é ordem de Jesus, que demonstrou na cruz o amor de Deus por mim e por você. Sim, demonstrou na cruz o amor de Deus por mim e por você.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Uma vez que louvamos ao nosso Deus e reconhecemos a sua bondade, que somos chamados a amar uns aos outros, que Ele nos fez uma nova família, eu quero convidá-los ainda para que abram suas Bíblias no Salmo de número 37, e nós vamos ler os versos 3 a 7. Esses versos serão os versos da nossa meditação nessa noite, Salmo de número 37, os versos 3 a 7. O Salmo de número 37 é uma oração de Davi, é uma exposição, ou uma oração, melhor dizendo, dele. Parece-nos um dia difícil, e eu quero expor esses versos nessa noite. Salmo de número 37, os versos 3 a 7. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como um sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nós queremos, nessa noite, aquietar o nosso coração na Tua presença. O Senhor conhece cada um de nós, sabe como nós nos encontramos, como estamos nesse exato momento e o que de fato nós precisamos ouvir. São dias difíceis, dias de lutas, de inquietações, mas o nosso coração está descoberto, desvelado diante do Senhor. Por isso, Pai, intervenha na nossa vida. Não nos deixes perdidos ou desorientados, mas mostra-nos o caminho que devemos seguir para que possamos fazer a Tua vontade e honrar o Teu nome. Somos Teus filhos e filhas e queremos fazer aquilo que Te agrada. Desde já dizemos isso porque é o fundamental também.
Se porventura alguém que nos ouve nessa hora ainda não te conhece, que tenha a oportunidade, que os seus olhos, os seus corações sejam abertos pelo teu Santo Espírito, para que conheçam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e tenham a oportunidade de viver a vida que o Senhor tem para eles também. Muito obrigado porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor é um Deus pessoal. Isso para nós faz toda a diferença. Por isso nós agradecemos e te louvamos por tudo. Somos gratos e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como já disse no início, essa é uma oração de Davi. E eu não vou ler aqui todo o Salmo, mas se lêssemos ele aqui, parece que Davi está diante de uma situação inusitada da vida e não é nada diferente daquela que nós vivemos ou que passamos. E diante de situações como essa da vida, você e eu, nós somos tomados de uma certa indignação por causa da maldade, da injustiça, da violência, da corrupção e de todas as mazelas que nos cercam. E diante disso nós ficamos pensando, poxa, o que será de fato dos malfeitores, dos ímpios, dos perversos, que eles se sobressaem, que levam vantagem nesse mundo ou nessa vida, e muitas vezes o fato deles serem dessa forma, aos nossos olhos, nesse mundo, os fazem mais espertos, melhores, e parece muito com aquela visão que Asaf teve no Salmo de número 73. Mas antes de cair naquela tendência que nós temos de azedar o coração, de amargar a vida e de correr até o risco de desejar cometer as mesmas coisas erradas que eles, Davi vai corrigir a rota do nosso coração e vai nos impulsionar, já logo no início aí do Salmo, para uma perspectiva melhor, para algumas ações que visam nos colocar na rota ou na ação que ele julga correta, e nós vamos julgar corretas aqui também, para que nós possamos vencer os problemas da vida. E o Salmo, ele vai se destacar justamente por isso. Porque muitas vezes o justo, quando ele está passando, e eu vou chamar aqui esse dia de fúria, ou esse dia de ira, ou de decepção, ele às vezes perde a perspectiva da vida a longo prazo. Porque a nossa vida não é um tiro curto. Nós não fomos chamados para uma vida como se fosse uma corrida de 100 metros, que dura aí 10 segundos, e alguns corredores fazem menos que isso. A nossa vida parece muito mais uma maratona. Salvo raríssimas exceções, quando Deus nos chama antes, mas nós vamos viver aí a nossa vida, vamos crescer. Então, nós somos criança, seremos adolescentes, jovens, adultos, casaremos, seremos filhos, talvez netos, e aí depois sim vamos morrer. Então, sim, a nossa vida, nós vamos passar por várias etapas. E haveremos de, nessas etapas, entender toda a dinâmica da vida. Então, nós temos que ter muito cuidado com uma visão parcial da vida, uma visão temporária da vida, achando que nós vivemos apenas nesse momento, ou nesse exato momento, ou nesse dia. A nossa vida é vivida na presença de Deus todos os dias e nos dias que Ele nos conceder. Então Davi, como já disse, para evitar esse amargor ou esse azedume no nosso coração, vai nos dar aqui alguns conselhos e eu queria falar sobre eles nessa noite, chamando aqui de algumas ações para vencer os problemas da vida. Todos nós temos problemas. Quem não tem os seus problemas? Os problemas, eles batem a nossa porta todos os dias. Ingênuo é aquele que acha ou que imagina que não terá problemas. Todo ser humano tem problemas, não importa a idade, não importa onde mora, não importa a sua raça, a sua cor ou o seu sexo. Todos teremos problemas. E não importa também se você é crente.
Porque às vezes há um conceito errôneo que se eu for um crente no Senhor Jesus, eu não passarei por problemas. Pelo contrário, a Bíblia fala que se você é um crente no Senhor Jesus, você há de esperar passar por lutas e provações. E que é justamente essas lutas e provações é que vão forjar o seu caráter, é que vão melhorar você e vão fazer de você um homem ou uma mulher íntegro ou inteiro, habilitado, perfeito, para caminhar na presença de Deus. Então, nós não temos a desculpa para falar, eu não vou passar por lutas ou problemas. Então, como é que eu encaro essas coisas? Então, Davi vai aqui nos ensinar ou nos ajudar a enfrentar essas coisas. Então, ele vai aqui, e na minha opinião, ele vai nos dar 4 ações para vencer os problemas da vida. A primeira ação para vencer os problemas da vida, e Davi já vai começar por ela, é confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. E parece que aqui já é um grande desafio. Para confiar em Deus, nós precisamos ter pelo menos 2 convicções. A primeira, Deus nos ama. Se você tiver dúvidas do amor de Deus, vai ser muito difícil você confiar nele. Você precisa ter a plena convicção, Deus me ama. Deus me ama. E a segunda, Deus tem um plano para a minha vida. Porque senão, no desenrolar da sua vida, você vai começar a duvidar. Mas espera aí, Deus me ama, Deus tem um plano para a minha vida, mas as coisas que estão truncadas, eu não estou mais gostando desse emprego, eu estou saindo daqui, agora eu estou desempregado, eu casei com essa moça, mas agora eu não sei se eu quero mais ela, eu tenho esse filho, mas agora eu não sei se eu quero mais esse filho, eu estou nessa igreja, mas eu quero mais essa igreja, eu estou nessa cidade, mas eu não sei se eu quero mais ficar nessa cidade. Essas são as crises que todos os seres humanos têm. Porque nós, seres humanos, somos instáveis. Da noite para o dia, nós mudamos. Hoje eu estou bem e não precisa nem chegar amanhã para que eu já esteja mal. Às vezes, no ato de levantar da cama e me dirigir até a cozinha, do quarto até a cozinha, nesse pequeno trajeto, alguma coisa pode acontecer e azeda a minha vida. Isso é ser humano. Nós somos seres mutáveis, diferente de Deus que é imutável. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Então a consciência de que Deus nos ama e que Deus tem um plano para a nossa vida nos ajuda a colocar todas essas coisas em ordem. Peraí, não, eu casei, eu tenho convicção que essa é a mulher para a minha vida. Não, eu casei, eu tenho convicção de que esses são os meus filhos. Não, eu casei, eu tenho convicção de que essa é a minha igreja, que essa é a minha cidade, que esse é o meu emprego. Agora, problemas e dificuldades eu vou ter em todo lugar. É por isso que tem algumas pessoas que não param em trabalho nenhum, que não param ou não conseguem ter um relacionamento, eu estou falando de casamento, com nenhuma mulher, porque até hoje ele não achou a mulher perfeita. Mas no fundo, ele precisa reconhecer que ele também não é um homem perfeito. Ele não vai achar filhos perfeitos, ele não vai achar uma igreja perfeita, ele não vai achar um trabalho perfeito, porque nós, seres humanos, não somos perfeitos. E depois lá do pecado de Adão e Eva, a Bíblia fala que todos nós somos extremamente problemáticos. Então, quando a gente fala sobre confiar em Deus, nós estamos dizendo que nós acreditamos em Deus, então nós vamos começar a colocar a nossa vida nas mãos dele. Por isso que Davi fala assim, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimentar da verdade, então eu começo a ouvir o que Deus tem a me dizer. E aí é claro que ele está falando sobre vida devocional. E aí ele está falando do quê? Deus tem a verdade. Eu começo a ler as Escrituras, eu começo a orar, eu começo a conhecer o que Deus tem a dizer para a minha vida e eu começo então a me conformar, a ser moldado, a ser talhado por aquilo que Deus quer. Essa é uma parte. Aí você fala, essa é a teoria. Sim, é a teoria. Deus diz, mentir é errado. E aí eu vou precisar aprender na prática. Geralmente eu vou duvidar e vou contar uma mentira. E aí eu vou passar a vergonha de alguém me chamar de mentiroso. E aí eu vou passar a vergonha e vou ter que aprender mais cedo ou mais tarde pela experiência da vida que mentira é algo extremamente desagradável. Assim como eu
não gostaria que alguém mentisse para mim, eu não devo mentir para as pessoas. E aí, nesse trato da vida, eu vou aprendendo as coisas. Assim como eu não quero que ninguém me roube, eu não vou roubar ninguém. E aí nós vamos sendo tratados na nossa vida. Então, a vida devocional com a experiência de vida vai nos ensinando a confiar em Deus. E isso é fundamental. Davi vai dizendo isso, ou ele, melhor dizendo, Davi diz isso porque foi o que aconteceu com ele. Veja bem, ele foi um adolescente que foi chamado para ser rei. Mas ele não se tornou o rei da noite para o dia. Ele foi aprendendo com Deus e ele foi confiando em Deus ao longo da sua vida até se tornar rei. E ao longo dos seus 40 anos como rei, ele foi aprendendo a cada dia, como rei agora, que era vital que ele confiasse em Deus para que ele fosse um rei bem-sucedido. E aí eu pergunto aqui, irmãos e irmãs que me ouvem nessa noite. Você quer vencer os seus problemas? E eu tenho certeza que você responde daí, eu quero. A minha pergunta é essa então. Como anda a sua confiança em Deus? Você está confiando nos prognósticos humanos? Você está confiando na sua percepção humana? Ou você está confiando em Deus? Mas Davi vai dizer que há uma segunda ação para vencer os problemas da vida. E está aí no verso número 4. Agradar-se de Deus. Ele diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Geralmente a gente muda aqui o verso, né? A gente entende o seguinte, olha Deus, se o Senhor satisfazer os desejos do meu coração, eu vou me agradar do Senhor. É mais ou menos assim. Sabe aquela história do gênio da lâmpada? É como se, é claro que é uma história infantil, é como se nós achássemos que Deus é o gênio da lâmpada. Você esfrega lá uma lâmpada meio suja, enferrujada, Deus sai lá da lâmpada como se fosse um gênio e você está pronto para fazer 3 pedidos. E aí você quer que Deus satisfaça os seus desejos. E me permitam aqui, abre e fecha aspas, ai de Deus se não satisfazer os nossos desejos. Porque somos como crianças caprichosas, birrentas muitas vezes. Mas não é assim que funciona com Deus. E vejam que Davi vai nos informar, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora, como é que eu vou me agradar de Deus? Conhecendo a Ele. Nós precisamos conhecer a Deus. Como é que eu vou, então, me satisfazer em Deus? Conhecendo a vontade de Deus. E como é que eu conheço a Deus? Conhecendo a vontade dele que está revelada na sua palavra. Então Davi quer dizer o seguinte, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu conheço aquilo que agrada a Deus. E conhecendo aquilo que agrada a Deus, eu vou conformando, e me permitam repetir mais uma vez essa palavra, a minha própria vida, aquilo que Deus quer para mim. E esse é um tipo de prazer, irmãos, que me permitam dizer aqui, nós temos ainda muito medo. Quando a gente lê lá na primeira epístola de João, João dizendo assim, e os meus mandamentos não são penosos, a gente fica muito preocupado, porque todas as vezes que a gente começa a ler a Bíblia, a gente acha, mas isso aqui é muito duro, isso aqui é muito pesado, Deus está me proibindo demais. Até hoje, me parece que quando a gente vai ler as Escrituras, a gente acha que tudo que Deus pede para nós é muito pesado, é muito difícil. Enquanto isso, as Escrituras nos informam assim, que aquilo que Deus coloca para nós é o melhor. Até a proibição que Deus coloca para nós é visando o nosso bem. Mas nós achamos que é algo para nos privar, nos impedir de gozar algum tipo de prazer. Nós precisamos descobrir o prazer de obedecer a Deus. E isso me parece muito difícil nos nossos dias. A gente fala pouco sobre santidade, pouco sobre santificação. E para resumir, ou para trazer isso em palavras compreensíveis para nós, é o seguinte, a gente fala pouco sobre abandonar o pecado, sobre viver longe do pecado. A gente acha o seguinte, olha, vamos fazer aí, vamos vivenciar e depois a gente dá um jeito. A gente
hoje não fala tanto assim, olha, irmãos e irmãs, há uma série de coisas que nós devemos abandonar. Viver longe, nos afastar. Deus requer de nós uma vida santa. E entenda por santa, não perfeita, mas separada de muitas coisas que são ruins. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Um coração puro deseja coisas puras. Não é à toa que Tiago, lá na sua epístola, fala: todas as coisas são puras para os puros. Mas continuemos aqui. Nós precisamos orar para alinhar os nossos desejos com os desejos de Deus. Pouquíssimas vezes nós fazemos isso. Geralmente a gente faz o seguinte: a gente coloca o nosso desejo e queremos que Deus se alinhe ao nosso desejo. Pouquíssimas vezes nós falamos assim: olha, Deus, que os desejos do meu coração se alinhem com os desejos do Senhor. Pouquíssimas vezes nós oramos como Jesus: Pai, eu quero fazer a tua vontade. Pai, eu quero me conformar com os teus desejos. Deus, o que o Senhor requer de mim nesse dia? Deus, eu não estou querendo mais permanecer aqui, neste lugar, mas eu quero fazer a sua vontade. É duro orar assim. E eu já falei sobre isso aqui quando eu tratei da oração de submissão lá de Abacuque. É duro fazer esse tipo de oração. Às vezes a gente quer abandonar, quer desistir, mas é aquela oração onde você entrega, você não está preocupado com a sua própria vontade, mas com a vontade de Deus. Certamente Davi, como rei que era, muitas vezes quis desistir. Mas ele sabia que ele não estava ali para fazer a sua própria vontade, sim a vontade de Deus. Há uma terceira ação para vencer os problemas da vida. Entregar-se a Deus. Veja o que ele diz aí no verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui não é simples, mas nós vamos entender. Quem confia se entrega. Se você já viajou de carro com alguém que você não confiava, você está entendendo o que eu falo. Quando você viaja com alguém que você confia, você vira para o lado, dorme, e se você ronca, você ronca. Se você não confia, você fica acordado, olhando no velocímetro, olhando para a pista, olhando para a pessoa, assustado, e não vê a hora de chegar. E muitas vezes perguntando assim: ô fulano, você não quer que eu dirija, não? Entendeu? Quem confia, entrega. Entregar é virar para o lado e falar: ó, você dirige aí, eu vou dormindo aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. E muitas vezes nós não entregamos o nosso caminho para Deus. Nós falamos: Deus, o Senhor pode dirigir aqui a minha vida, mas no meio do percurso a gente fala: está demorando demais, eu vou tomar isso aqui. Eu não estou gostando da direção que isso aqui está tomando, não. Deus está na direção. Ainda que o caminho seja difícil. Ainda que nesse momento as coisas não estão do jeito que nós queremos. O que nós precisamos entregar hoje para Deus? O nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso trabalho, as nossas preocupações, os nossos conflitos, as nossas inimizades. Talvez nós estamos criando inimizades com as pessoas. O que nós estamos precisando entregar hoje? Qual é o caminho que nós precisamos entregar hoje, de fato, para Deus? Davi diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Eu acho isso maravilhoso quando ele fala assim: e o mais ele fará. Davi não fala assim: e o mais eu farei. Ele fala assim: e o mais ele fará, se referindo a Deus. E na verdade aqui Deus fará tudo. Mas muitas vezes eu quero fazer. Eu quero segurar nas minhas mãos a rédea de algo que eu não tenho controle, que é a minha própria vida. Porque quando eu criei em Cristo lá atrás, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. É o que nós dizemos: eu renunciei à minha própria vida para viver uma nova vida.
E agora, quem controla a minha vida é o próprio Deus. Pelo menos, irmãos e irmãs, é isso que todos nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, professamos. Então nós estamos sendo convidados aqui, entrega agora para Deus. Deixa Deus cuidar dos nossos problemas, e que não são poucos. Seja no caso da pandemia, seja no caso dos nossos problemas de saúde, seja no caso dos nossos problemas financeiros. Talvez ainda essa semana chegou lá na sua casa uma conta de R$300 de luz, você não tem dinheiro para pagar. Então você tem que orar a Deus e pedir ajuda para quem pode resolver, que é Deus. Então, diante dos desafios da vida, nós precisamos ter consciência de quem pode resolver. E eu volto a repetir o que eu disse no início aqui, desse ponto. Quem confia, entrega. Agora, volto a repetir, às vezes nós fazemos do mesmo jeito. Eu não confio em quem está na direção, e é Deus que está dirigindo, e eu falo, Deus, o senhor quer que eu dirija um pouco? O senhor não está cansado, não? O senhor não está com sono? O senhor não quer que eu leve um pouquinho a minha vida? Olha, sei, o senhor tem muitas vidas aí para cuidar e tal. Nós queremos agir da mesma forma. Nós precisamos entregar e confiar que Deus está no pleno controle da situação. E olha que Davi aprendeu isso. Davi, se vocês se lembrarem, foi morar com os filisteus uma época porque Saul estava perseguindo. Durante 14 anos ele fugiu para depois se tornar rei de Israel. Davi esteve diante de batalhas que ele não tinha a mínima condição de vencer. E Deus disse, pode ir e eu vou te conceder a vitória. Davi quis construir um templo. Deus falou, não, você não vai construir. Quem vai construir será o seu próprio filho. Tudo bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. E às vezes a gente fala, não, mas eu quero fazer, eu quero. Às vezes eu quero fazer. Mas às vezes Deus diz o seguinte, não será você. Eu vou usar outra pessoa. E aí nós ficamos magoados, chateados, desgostosos. Mas nós precisamos aprender a entregar o nosso caminho nas mãos de Deus. Mas há uma quarta e última ação para vencer os problemas da vida, que é descansar em Deus. Diz assim o verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a descansar em Deus assim como nós descansamos no sofá. Quando você está cansado, ainda que você tenha problemas, dificuldades, e você vem com aquela mochila ou sem mochila, cansado, seja do futebol, do trabalho, da escola, você está com problema, tem conta para pagar, você não quer saber, você abre a porta da sala, da sua casa, você entra, você vê aquele sofá, você nem lembra que tem cama, não importa, você precisa tomar banho, você mira naquele sofá, vai até lá, deita, se deixar você dorme lá mesmo, e você deita lá e esquece da vida. É assim que nós precisamos descansar em Deus. Às vezes seja sua mulher, ou se é a mulher que está deitada, o esposo fala, ou se é o filho, é o pai, a mãe que fala, ou se é o pai, o filho que fala, ô fulano, você não vai tomar banho, vai jantar, você fala, me deixa aqui, eu vou ficar aqui um pouco. Por que a gente não faz assim? Por que a gente não descansa, igual a gente é acostumado a descansar lá no sofá, nas mãos de Deus? Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Às vezes a gente fala assim, não, eu estou descansando em Deus. Está nada. Está nada. A gente mal ora. A gente fala que está descansando, mas do nosso jeitinho a gente está dando os nossos pulos aí, tentando resolver da nossa maneira. A gente fala que vai descansar em Deus, mas a gente fica tentando usar a nossa influência, perguntando para um, para outro, sondando aqui e ali para resolver a nossa maneira.
Pouquíssimas vezes, de fato, nós descansamos em Deus e falamos, Deus, eu estou entregando a minha vida aqui nas tuas mãos e eu vou esperar em ti. E aí a gente justifica assim, não, mas eu estou descansando em Deus, mas eu não posso ficar sem fazer nada. Essa é a melhor desculpa que nós temos. Pouquíssimas vezes nós, de fato, esperamos a solução que vem de Deus. Pouquíssimas vezes nós esperamos o socorro que Deus vai providenciar para nós. O milagre que Deus fará. Mas nós precisamos começar a descansar em Deus. Se Deus mandar fazer, nós fazemos. Mas se Deus mandar que nós, naquele momento, e Ele disser claramente, olha, fiquem quietos, nós deveríamos ficar. Mas nós não ficamos. Às vezes Deus fala, eu quero que você fique quieto. E a gente, como já disse, faz alguma coisa. É a história que eu falei lá de Números, da questão da nuvem. Siga em frente, fique parado. Quando Deus fala para seguir em frente, todos nós gostamos, adoramos. Agora, quando Deus fala, fique parado, é uma crise profunda no meu, no seu, no nosso coração. Descansar em Deus, certamente, é um dos aspectos mais difíceis ensinados nas Escrituras. Pouquíssimas pessoas nos ensinam sobre isso. E pouquíssimas pessoas têm coragem de dizer, não, eu aprendi a descansar no Senhor. E a maioria que aprendeu a descansar no Senhor quando ficou doente, e via de regra doente de cama. Porque aí não tinha o que fazer. Fora isso, a maioria de nós tenta dar os seus pulos e resolver a sua própria maneira. É incrível, é incrível. Basta se lembrar de Jó. Jó, como ainda tinha força para falar, tentou dar os seus pulos lá e resolver. Falou, não, eu sou justo, eu estou aqui doente, mas eu sou justo, olha, eu nunca cobicei mulher de ninguém, eu nunca defraudei ninguém. Ele tentou até o fim falar que ele estava naquela situação miserável, mas ele era um homem justo. Até que Deus, numa teofania, num redemoinho, apareceu para ele para ter uma conversa frente a frente com ele. E aí o resumo está lá em Jó 42, quando Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. É igual quando você descansa no sofá. Se joga lá e esquece da vida. Nós deveríamos fazer assim, olha Deus, eu vou descansar no Senhor. Eu vou me aquietar aqui. E eu vou esperar até que o Senhor me diga alguma coisa. Eu não estou dizendo que eu sei descansar em Deus. Já deveria ter aprendido. Mas estou aprendendo. Espero não precisar ficar enfermo para aprender. Dura coisa é quando nós insistimos em resistir a Deus. Dura coisa é quando nós achamos que nós ainda somos aqueles que têm o poder de vencer os nossos próprios problemas. E esquecemos de descansar em Deus. É quando a gente acha que aquele mandamento caiu de moda, porque está lá no Velho Testamento. 6 dias trabalharás e no 7º você vai descansar em Deus. A gente fala, mas eu estou tão novo ainda. Eu nem trabalho tão pesado assim. E a gente esquece que o dia do descanso era um dia para você renovar as suas forças em Deus. E aí nós vamos levando a nossa vida aí aos trancos e barrancos e não sabemos o porquê. Eu quero concluir dizendo que há um único jeito de vencer os problemas nessa vida.
E esse jeito é o jeito que Deus definiu. E Davi deixou isso claro, dizendo o seguinte: há 4 ações para vencer os problemas aqui dessa vida. Confiar em Deus, agradar-se de Deus, entregar-se a Deus e descansar em Deus. Isso é fácil? Não. Nós só faremos isso à medida que entregarmos a nossa vida nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ousarmos ir além dos problemas e dificuldades que nós enfrentamos. Parar de olhar para os problemas que nós temos e olhar mais para Deus. E entender que Deus nos ama, que Deus tem o melhor para nós. Que apesar de tudo que nós passamos, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E nós deveríamos então descansar nessa verdade. Que Deus nos ajude, nos dê da sua graça. São dias difíceis, mas nós, volto a repetir, não temos razão para duvidar do amor, do cuidado, da proteção do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos depender de Deus e reconhecer que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Cantemos o hino de número 67. Que seja a nossa oração nessa noite. Possamos depender do nosso Deus. E à medida que dependermos dele, que possamos ser encorajados para viver uma vida plena na presença dele. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Até da transgressão que oculta for, vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Vamos orar? Vamos encerrar o nosso culto nessa noite? Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor
Ajuda-nos a vencer os problemas que temos passado nessa vida. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos nos agradar do Senhor. Precisamos entregar ao Senhor. Precisamos descansar em Ti. E nesses dias, como tem sido difícil, como nosso coração se rebela nessa hora. Mas nós queremos aqui nos arrepender no nome santo de Jesus e dizer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Alcança os nossos corações. Estamos irritados, magoados, chateados com tantas coisas. Mas não deveríamos. Deveríamos entender que tudo é uma grande oportunidade do Senhor para a nossa vida. O Senhor nos ama. O Senhor nos salvou. Somos imensamente privilegiados. Cuida do teu povo espalhado por toda a terra. E ajuda-nos a ser um testemunho vivo para aqueles que ainda não te conhecem. Aqueles que estão passando por dias difíceis, que sejam visitados pelo Senhor. E que o encorajamento que parte, que vem do Senhor, nos alcance. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém.